Bem, pessoal, hoje a gente vai aprender a elaborar e interpretar heredogramas. Heredogramas são esquemas muito utilizados pelos geneticistas para fazer atividade de aconselhamento genético. Mas para a gente vai ter um papel fundamental para compreender alguns padrões de herança, como algumas características são transmitidas de uma geração para outra. Para isso, a gente vai começar lendo um heredograma. Eu trouxe esse aqui, que apresenta 4 gerações. É uma família e nessa família 4 gerações são representadas. Na primeira linha, a gente observa um casal, um homem e uma mulher, e seus 4 filhos na segunda linha. São 3 meninas e um rapaz. Como eu estou enxergando isso, né? Cada círculo aqui representado é uma mulher e cada quadrado um homem. Bem, se eu quiser representar na 4ª geração um novo casamento entre as duas pessoas ali representadas, eu faço então uma linha ligando o homem à mulher, e dessa linha eu coloco os filhos, né? Eu tiro uma outra linha e penduro nessa outra linha os filhos. Essas são as regras básicas de representação de uma família, né, de indivíduos de uma família num heredograma. Para a gente poder treinar um pouco, se você compreendeu essas regras básicas, eu vou pedir para você olhar no arquivo em PDF a família dos Simpsons, né, de personagens similares aos dos Simpsons. Tem uma descrição nesse arquivo de uma família, das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Vou pedir para você ficar bem atento ao uso de vírgulas nessa descrição, porque se você ficar bem atento a isso, não tem como errar o desenho desse heredograma, né, dessas relações de parentesco. Então você vai apertar pause agora, vai tentar fazer o desenho dessa família e depois você volta que a gente vai corrigir e vai apresentar algumas outras ideias que são pertinentes à análise de heredogramas. Até mais. Bem, então um heredograma possível a gente desenhar a partir dessa descrição das relações de parentesco dessa família seria esse aqui. Nesse heredograma, eu comecei desenhando os gêmeos, né, o Diogo e o Lucas, então 2 quadrados, que são irmãos de Thaís, esse círculo que aparece ao lado, ainda nessa geração. Todos os 3 estão ligados, né, ao casal Renan e Vânia. A Vânia seria essa do círculo e o Renan esse do quadrado. Agora, até aqui parece ser simples, mas agora é que pode começar a complicar um pouco. O Renan, ele é neto do Roberto e da Rosana, então são esses 2 indivíduos dessa geração, dessa primeira geração aqui. O Roberto o quadrado, a Rosana o círculo, e esse casal é pai do Rogério. Então o Rogério é o pai do Renan. Então Renan é neto de Roberto e Rosana, que são pais do Rogério, logo pai do Renan. Agora, o Renan também é neto do Regis e da Regina. Esse casal aqui da primeira geração, o Regis representado por esse quadrado e a Regina pelo círculo. Esse casal, Regis e Regina, que são avós do Renan, são pais da Renata. Logo, a Renata é mãe do Renan. A Vânia, ela é neta da Vilma e do Valbério. O Valbério, então, estaria representado aqui por esse quadrado, a Vilma por esse círculo. E os 2, esse casal, Vilma e Valbério, são pais do Vitório. Logo, Vitório é pai da Vânia. A Guilhermina, ela é a outra avó dos gêmeos. Então os gêmeos estão aqui na 4ª geração, são filhos da Vânia
E eles já são netos da Renata. A Renata é uma das avós deles. A outra avó é a Guilhermina. Só que a gente não tem nenhuma informação sobre os pais dela. Se a gente representasse a Guilhermina do outro lado, né? A gente colocou a Guilhermina de um lado do Vitório e agora eu joguei a Guilhermina para o outro lado do Vitório. Reparem que não faz diferença, então não é a posição absoluta aqui dos elementos da família que nos interessa. São as relações de parentesco entre eles. Então tanto essa imagem quanto essa anterior, elas são idênticas nas suas relações de parentesco, tá? Se você fez um desenho diferente desse por conta disso, não tem problema. Bem, agora tendo o heredograma dessa família desenhado, você vai representar o tipo de nariz das pessoas dessa família. Para isso você vai precisar ter um heredograma específico para o tipo de nariz das pessoas dessa família e um outro heredograma para o tipo de cabelo. O tipo de nariz, eu estou falando desse pontiagudo ou desse arredondado. O tipo de cabelo, se ele é liso ou encaracolado. Para cada um desses heredogramas, então para cada uma dessas características representadas, você vai determinar também qual é o fenótipo dominante e vai representar todos os genótipos, né, dos envolvidos. Para você saber como proceder para determinar o genótipo, para determinar o fenótipo dominante e para representar as características, eu fiz isso com a cor do cabelo. Então eu volto lá para os dados, né, para as imagens da família, volto para o heredograma que eu desenhei da família e construo uma legenda. Aqui eu pintei os símbolos preenchidos, né, assim, preenchi os símbolos de homens e mulheres que tinham cabelo verde ou esverdeado. E aqueles que não foram preenchidos são os indivíduos com cabelo avermelhado. Então, por exemplo, o Valbério, ele tem o cabelo vermelho, então eu vou lá, procuro o Valbério no meu heredograma, ele é o pai do Vitório, né? E deixo ele como um símbolo não preenchido. Já para Guilhermina, que aqui no desenho a gente percebe que tem o cabelo verde, eu vou preencher o círculo dela, mostrando que o fenótipo cor do cabelo para ela é verde. A partir desse heredograma com a cor do cabelo, eu posso descobrir qual que é o padrão de herança dessa característica, né? Qual é o fenótipo dominante e qual é o fenótipo recessivo. Para cada característica é interessante ter um heredograma específico, isso facilita bastante a nossa interpretação. Eu vou começar enxergando aqui na cor do cabelo que a cor do cabelo verde é dominante. Quem me mostra isso é o Renan e a Renata, ou ainda o Roberto e a Rosana. Esses dois casais, eles permitem que a gente enxergue o padrão de herança porque são dois casais com a mesma cor do cabelo. Os dois, o casal, eles têm a cor verde. E dentre os filhos deles, nasceu alguém com uma cor diferente. Isso, como a gente já viu, mostra que o verde é a cor dominante. Cada um desses indivíduos deve carregar um alelo recessivo com eles, que se encontra em homozigose nesse filho com uma cor de cabelo diferente. Então, se o casal é heterozigoto, tem cabelo de uma cor, mas cada indivíduo porta um alelo recessivo, esse alelo não se manifesta. Mas quando ele se encontra em homozigose no filho, ele se manifesta resultando numa outra cor.
Então, aqui a gente vai ter a Thaís, né, filha desse primeiro casal, do Renan e da Renata. A Thaís é irmã do Diogo e do Lucas, que ela tem uma cor diferente de cabelo da dos pais. Ou o Rogério, que também tem um cabelo diferente do Roberto e da Rosana. Como esses filhos nasceram com um cabelo de cor diferente? Eles são homozigotos recessivos e receberam esse alelo recessivo dos seus pais, que são então heterozigotos. O fenótipo dos pais é o fenótipo dominante. Eu continuo olhando as minhas outras dúvidas e percebo que posso resolver o cabelo da Renata. A cor do cabelo da Renata é da mesma cor do cabelo da mãe dela, da Regina. No entanto, eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota. Mas como ela é filha do Regis, que é homozigoto recessivo, obrigatoriamente ela recebeu um desses alelos dele, tornando-se heterozigota. Resolvendo a nossa dúvida, né? Eu não sabia se ela era homozigota ou heterozigota. Mas por ver que o pai dela é homozigoto recessivo, obrigatoriamente ela recebeu esse alelo, um desses alelos recessivos. Já todas as outras pessoas que portam pelo menos um alelo dominante, a gente não consegue determinar se são homo ou heterozigotas. Por exemplo, o Diogo e o Lucas, os gêmeos. Eles podem ser tanto homozigotos dominantes quanto heterozigotos. Bem, agora é a sua vez. A ideia é que você então descubra qual é o fenótipo dominante e represente todos os genótipos de todos os indivíduos para a característica do tipo de nariz e do tipo de cabelo. E aí depois a gente conversa para esclarecer dúvidas. Até mais!